Eu queria falar para vocês hoje sobre o poder sobrenatural da fé. Queira ou não, é a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter para vencer qualquer luta, qualquer tribulação. Quando eu falo do poder da fé, ouça, por favor, eu não me iludo mais com o que uma pessoa fala. Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu sou da fé, olha, eu estou forte, olha, eu vou arrebentar, eu vou fazer isso. Mas às vezes isso é apenas da boca para fora. Não é aquela fé genuína que há dentro dela. A fé é um dom. E hoje você vai sair daqui com esse dom dentro de você, em nome de Jesus. Então não pela palavra que ela fala. Você só conhece se uma pessoa é da fé nos momentos difíceis. Repita isso comigo: você só conhece se uma pessoa é da fé nos momentos difíceis. Você só sabe se uma pessoa é forte quando você vê ela levantando um peso. Você só sabe se uma pessoa é da fé quando ela enfrenta um momento difícil, porque é no momento difícil que ela vai precisar da fé dela. É no momento difícil que a fé dela vai ser provada e aprovada. Quer um exemplo? Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Está lá Jesus e Pedro conversando. Aí Pedro fala assim: mestre, eu estou pronto para ir para a prisão junto contigo. Olha, eu estou pronto para morrer. Olha o falastrão. Aí Jesus fala assim: como é que é, Pedro? Estou pronto, mestre. Eu disse: menos, Pedro. Olha, antes que o galo cante, eu vou mostrar para você que tudo isso é da boca para fora, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que é isso, mestre? Está amarrado. O tempo vai mostrar. Não deu outra. No mesmo capítulo 22, lá no versículo 50 e poucos, quem é que está negando Jesus? O falastrão. Mas ele não disse que estava pronto. Ele não disse que era da fé. Ele não disse que era o cara. Mas você vê que na hora da dificuldade, na hora da provação, é que se vê a que nível está da fé da pessoa. A que nível está a fé dela. Uma pessoa encontra Pedro e fala: vem cá, você não é da turma daquele homem não? Não, nem sei quem é, não conheço. Ué, não estava pronto? Caminha mais um pouquinho, ó, você é Galileu, hein? Não, não sou não, você está maluca, mulher? A terceira pessoa falou para ele assim: olha o detalhe, o teu jeito de falar te denuncia. Ou seja, ele até falava semelhante a Jesus. Ele tinha um jeito dos apóstolos de falar, mas não adiantava falar se isso não estava dentro dele. Obviamente que posteriormente Pedro foi provado, aprovado, se tornou um grande homem da fé. Mas naquele momento até então, a fé dele não tinha passado por nenhum momento difícil, a ponto dele dizer: não, eu sou da fé. É no momento difícil que surgem os vencedores. Eu comecei a reunião dizendo que Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. As batalhas mais difíceis vêm para os melhores soldados. Amém, gente? Então a fé tem que ser provada e aprovada. E eu vou te dizer uma coisa: só tem uma coisa que pode aprovar a sua fé, e isso chama-se pressão. Quando você está debaixo de pressão, quando você está sendo esmagado, quando você está quase pedindo arrego, quase pedindo água, é debaixo de pressão que a sua fé é aprovada ou reprovada. Aprovada ou reprovada. Vou te dar um exemplo. Quando você pega um produto, um microfone ou qualquer outro tipo de produto, você pega um capacete, por exemplo. Antes desse capacete ser colocado no mercado para vender, ele primeiro tem que passar por testes, não é isso? Por um padrão de qualidade. Então estes testes que vão ser feitos sobre aquele produto, sobre aquele capacete, então a pressão que é feita sobre ele é para ver se ele aguenta realmente o impacto. É ou não é? Porque está correndo risco quem for colocar aquele capacete. Então ele tem que aguentar impacto, porque se uma pessoa cair, o impacto tem que ser seguro pelo capacete. Então a pressão, as pancadas, os impactos, toda aquela série de testes que é feito com aquele elemento, depois que ele é provado e aprovado, coloca-se um selo de qualidade nele. Um selo.
dado pelo Inmetro ou por qualquer outra instituição que aprova. Está lá o selo ISO 9001, 9002, ou seja, o que for. Aquele selo é dizendo assim, ó, pode usar, porque isso aqui é garantido. Não é assim? Então o selo de qualidade de uma pessoa da fé é quando ela passa por pressão. Ela passa por uma dificuldade, mas a fé dela continua sendo a mesma. Ela está sendo pressionada, ela está sendo esmagada, mas ela continua olhando para cima e dizendo assim, Deus é comigo, eu vou sair dessa melhor do que eu entrei. Deus é maior do que essa tribulação, essa crise não é nada diante da minha fé. Então ela está sendo pressionada, mas ela não está amarelando. Desculpe a maneira vulgar de falar. Então ela aguentou a pressão, recebeu um selo de qualidade. Um dos meus versículos preferidos, e que foi um versículo num pior momento da minha vida, quando eu abri a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois que ele for aprovado, ele receberá recompensa. Então recompensa vem depois que ele é aprovado e aprovado. Provado e aprovado. Então pressão veio para extrair o melhor de você e não o pior de você. Essa pressão da concorrência, essa pressão da crise, essa pressão que está sobre o Brasil, essa cobrança que está acima de você, todo mundo quer resultado, você tem que bater sua meta, tem que mostrar resultado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa pressão vai fazer você se tornar melhor, porque essa pressão vai extrair o melhor de você e não o pior de você. Amém, gente? Eu sei que sob pressão, a pessoa coitada sempre dá um gelo, um frio na barriga. Sempre dá. Você sabia que os melhores médicos que se formam, aqueles que tiravam nota 10 na faculdade, na universidade, na residência, aqueles que arrebentavam na faculdade, você sabia que a primeira operação deles, todos eles tremem na base? Por quê? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Sempre vai dar um friozinho na barriga quando você tiver que entrar em cena. A pressão sempre traz um frio na barriga, mas quando você vence isso, Deus ele te honra. Amém, gente? Uma coisa é um camarada estar jogando num time pequenininho e ali ele é a estrela. Tira ele e coloca num time grande, daqui a pouco ele apaga. A pressão é maior e ele não soube lidar com a pressão. Não soube acompanhar a pressão daquele momento, daquele time, se apagou. Quando você está sob pressão, ou você dá o seu melhor, ou você apaga de vez. Essa é a mais pura realidade. Vou te contar 2 experiências. Eu estava um dia fazendo um programa de televisão aqui em São Paulo mesmo, há uns 5 anos atrás, um programa chamado Plantão da Fé. Era da madrugada, das 2 às 4 da manhã. Estou eu atendendo ao vivo as pessoas, aí liga um camarada. Fala assim, boa noite. Eu falei, boa noite, pois não. Ele falou assim, olha, eu estou com uma arma aqui engatilhada na minha cabeça. Dependendo do que você me falar, eu vou dar um tiro na cabeça agora. Ao vivo. Uma coisa é você estar por trás dos bastidores. Outra coisa é você estar ao vivo. Você imagine a pressão sobre você neste momento, porque você sabe que dependendo do que você vai falar, você vai tirar uma vida, e não apenas uma vida. Todo mundo que estiver assistindo vai ser prejudicado, porque não vai ver Deus coisíssima nenhuma, vai ver a ação do diabo. Se você me perguntar o que eu falei para ele, eu não lembro. Mas eu sei que eu falei com tanta segurança, porque eu tinha certeza que o Deus que estava ali comigo naquele programa podia alcançar aquele homem lá do outro lado de onde ele estava e fazer a diferença. Não me lembro o que eu falei para ele. Eu sei que no final ele tirou a arma de sua mão, chorou, orou junto comigo. 2 anos depois, estou eu lá fazendo o programa na João Dias. Quem é que eu encontro para dar testemunho? O camarada, mas eu não sabia que era ele. Aí estou eu entrando na maquiagem para maquiar, um cara bonito como eu que não precisa maquiagem. Entro, ele me olhou, ele começou a chorar e veio e me deu um abraço. Eu tomei um susto. Ele veio e me deu um abraço, um cara grandão assim, me abraçou, desapareci perto dele. Minha mulher dele do lado chorando. Eu falei, o que houve, rapaz? Ele falou assim, o senhor lembra de um episódio assim, assim, assim? Eu falei, lembro. Ele falou, sou eu. Estou arrebentando. Então você vê que na hora da pressão, Deus ele quer extrair o melhor de você e não o pior. Bem-aventurado que suporta com perseverança a aprovação, ou por que não dizer a pressão, porque depois que é aprovado vai receber a recompensa. Amém, gente?
Você sabe que a águia é o único animal que consegue atravessar as nuvens em época de tempestade. Sabe por quê? Porque a cabeça da águia é a única cabeça projetada para suportar pressão atmosférica. Nenhum animal consegue aguentar pressão como a águia. Quando forma aquela tormenta, que as nuvens ficam negras, a águia ela pega toda a sua força e a sua cabeça muito bem projetada, vai cortando o vento, vai cortando a tormenta, e quando ela chega perto da nuvem negra, ao invés da tormenta jogar ela para baixo, ainda faz o quê? Joga ela para cima, e pelo fato dela aguentar a pressão, acima da nuvem não tem tempestade, tem o sol brilhando novamente. Você foi criado para ser águia. Conta-se a história de um piloto que pegou um monomotor, esses aviãozinhos pequenininhos que só cabe uma pessoa, e foi fazer um teste, um avião muito antigo. Quando ele decolou, ele começou a ouvir um barulho embaixo da poltrona. Quando ele olha, tinha um rato, miserável do rato, roendo uma mangueirinha, que era justamente a mangueirinha que levava combustível. O camarada ficou desesperado, falou: rato miserável, se ele fizer um furo aqui eu estou perdido. Ele pensou: só tenho duas alternativas, eu volto imediatamente da onde decolei, ou então já sei, vou voar um pouquinho mais alto, porque rato não aguenta pressão. E dito e feito, ele começou a subir. Quando chegou a uma determinada altura, o bichinho estourou, pá! Porque não aguenta a pressão atmosférica. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus não te trouxe aqui num congresso para o sucesso, para você ter uma fé de rato, mas para ter uma fé de águia. Para nessa época de pressão, você extrair o melhor da sua fé, mostrar que o seu Deus é grande. Essa tempestade já vai passar. Daqui uns dias você vai estar com a gente contando o testemunho. Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. Então, meu amigo, extrai o melhor de você. Não deixe a sua fé se tornar sua inimiga. A sua fé é a sua melhor aliada. E para fechar, nunca coloque a sua fé em nada e em ninguém. A sua fé tem que estar 100% na palavra de quem? Na Bíblia. Só nisso aqui. Não coloque a sua fé em mim. Não coloque a sua fé em nenhum bispo e nenhum pastor. Porque um dia esse bispo e esse pastor não vai estar aqui. E quando ele não estiver aqui, se a sua fé estiver nele, a sua fé vai para o beleléu. Não coloque a sua fé na igreja. Porque nos seus piores momentos a igreja não vai estar perto de você, você vai estar sozinho. E se você tiver com a fé na igreja, vai se decepcionar e a fé vai para o beleléu. Não coloque a sua fé em conquistas, porque nem sempre você vai ter conquistas. Você tem momentos bons e também tem momentos difíceis. E se você colocar a sua fé só em conquistas, quando não tiver conquistas, a fé vai para o beleléu e a pessoa acaba desanimando. Entende onde eu quero chegar? Então, por favor, meu amigo, o poder que está dentro de você, chamado fé, ele tem que crescer a cada dia. E ele vai crescer muito mais na pressão e na adversidade do que em qualquer outra época da sua vida. Amém? Não é porque você está enfrentando um problema que significa dizer que você é problemático. Não fique associando dificuldades com problema espiritual. A pessoa começa a enfrentar uma luta, ela começa: onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Não está fazendo nada de errado, meu cara. Você vai passar por isso aí, vai dar a volta por cima e acabou. Se ficar procurando problema, você já imaginou se todo mundo da Bíblia que enfrentou uma luta tivesse mal com Deus? Então você tem que tirar Daniel da Bíblia, porque quando ele foi jogado na cova, ele estava no auge da comunhão dele com Deus. Ele não estava mal coisíssima nenhuma, mas foi lá na cova, lá na pressão, que a boca dos leões foi fechada e ele saiu de lá para prosperar. Tinha que tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego da Bíblia, porque diante de pressão, quando todo mundo se curvou para a estátua de Nabucodonosor, e eles ficaram em pé e disseram assim: eu não me curvo, e não me interessa o que você pensa, rei. Se Deus quer me livrar, Ele vai me livrar de você e da fornalha. Se não, eu vou virar churrasco, mas eu não me curvo para você. A pressão não vai me dobrar coisíssima nenhuma. Foi jogado na fornalha, mas não ficou nem cheiro de fumaça neles, porque Deus colocou a mão. Saíram da fornalha e a Bíblia diz: eles prosperaram na província da Babilônia. Então essa dificuldade aí, meu caro, é para mostrar que você é maior do que ela. Que as maiores guerras Deus dá para os seus melhores soldados.